Bom dia. Só ouvi um bom dia aqui que, olha, me encheu de alegria. Bom dia. Bom dia. Aí sim. Sairei com um dia muito bom. E espero que vocês também tenham um dia muito legal, em nome de Jesus, na vida de vocês e na vida da família de vocês. Bom, como vocês estão observando, pastor Roberto, pastor Alceni, hoje aqui, por causa da ausência do pastor Israel. O pastor Israel está nos Estados Unidos, está fazendo uma série de sermões lá para alguns diáconos em Orlando. Retorna, se não me engano, agora nessa madrugada, mas em seguida tira alguns dias de férias, né? As programações da igreja continuarão correndo como tem sido na presença dele. Então vocês todos estão convidados a continuar participando dos cultos e de todas as programações que a gente tem durante a semana. Eu queria perguntar se algum irmão completou aniversário essa semana, de nascimento, batismo, casamento. Se tiver, por favor, que venha à frente para nós orarmos por vocês. E também gostaria de saber se há alguém que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez, que se coloque de pé para receber um abração aí de quem estiver ao seu lado. Temos uma jovem lá atrás, aqui. Ninguém vai se sentar enquanto não receber um abraço, tá? Uma senhora ali, uma irmã. Sejam bem-vindos. Que Deus os abençoe, que Deus possa também encher o seu coração com alegria e que você possa novamente retornar, quando puder, então assim, à casa do nosso Senhor. Não temos aniversariantes, eu gostaria de apenas fazer um lembrete. O almoço verde e amarelo, que acontecerá aqui na igreja no próximo sábado, 7 de setembro, de 12 às 14h30. Os irmãos podem procurar lá embaixo Mateus ou a Bernadette. R$20 por pessoa. Traga a sua família. Almoço verde e amarelo. Acho que vale a pena nós participarmos, de manter uma comunhão com os nossos irmãos. A gente se diverte, a gente ri um pouco e a gente come. Não sei qual é o cardápio. Prefiro nem falar, porque tem algumas coisas aqui que são tão gostosas que para quem é vegetariano ou para quem está de regime, não dá para escapar, né? Mas venham, participem conosco, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que tenhamos um culto muito bom, que o Espírito Santo do Senhor esteja aqui no nosso lado, enchendo os nossos corações com a sua paz. Bom dia, amigo. 2015 está pronto. Só falta definirmos as capas. Eu estou aqui para pedir a sua participação. Aqui ao meu lado estão as 3 capas. Qual você escolhe para ser a capa do Bom Dia Amigo 2015? Roberto, é com você. Pergunta ao povo aí, o que eles querem? Tá ok, pastor, eu vou perguntar ao povo, né? Nós temos ali então 3 capas para o Bom Dia Amigo. A capa A, a capa B e a capa C. Então, você daí olhando, né, tentando enxergar, né, para não contrariar, lá está mais forte, mas não dá para você olhar. Eu faço a pergunta: aqueles que gostaram mais, tendo toda a dificuldade que vocês sabem, né, pela capa A, levante a sua mão. Tá, pode baixar. Aqueles favoráveis então à capa B. Uma pessoa para não contrariar. A capa C, então venceu a capa C. No primeiro culto, então, tivemos a capa A como vencedora e agora a capa C. Vou deixar então para o pastor depois resolver. Vamos dar sequência então com as informações a seguir.
o Em Dia está no ar trazendo mais informações sobre a nossa igreja. E para começar, vamos falar do grupo Pedras Vivas. Dos dias 14 a 17 de abril do ano que vem, terá início o Congresso da Terceira Idade em Passa Quatro, Minas Gerais. As inscrições são limitadas. Para mais informações sobre o evento, entre em contato com a Margarete. Venha participar do Convite à Vida, um programa da Igreja Batista Itacuruçá em várias capitais do Brasil, com temas muito interessantes, por exemplo, o dinheiro na família. Temos também sobre lugares interessantes do mundo para conhecer com Rogério Nachev, além de saber o que fazem os missionários batistas ao redor do mundo. E sobre a entrevista, a nossa próxima é com Eli Nunes Marques, que nos fala sobre como gastar bem o dinheiro. Como é que se gasta dinheiro, Eli? E gastando cada vez menos. Toda terça-feira, meia-noite, com você. E na próxima sexta-feira, dia 5 de setembro, às 15 horas, o grupo Pedras Vivas vai promover aqui na igreja a Tarde com Arte, que vai contar com exposição de fotos, apresentação de poesias e música, além da presença do pianista Adriano Souza. Não perca! No próximo domingo, dia 7 de setembro, o coro masculino vai promover mais uma edição do Almoço Verde e Amarelo. O evento vai contar com festival de sobremesas e refresco no sistema Refil. Crianças de até 10 anos não pagam. Para participar, faça inscrição com a irmã Bernadette no balcão de entrada do santuário. A classe de jovens está de volta às atividades com o estudo da Carta aos Colossenses. Em 5 encontros, iniciado domingo passado, serão abordados temas como a espiritualidade centrada em Cristo e aspectos práticos da vida cristã. Lembrando que as classes acontecem todo domingo em 3 turmas diferentes. Às 9 para os jovens que estão iniciando sua caminhada de fé, às 11 horas para os mais experientes e também às 11 horas para os que desejarem treinar o inglês. A MCA receberá na próxima quinta-feira, dia 4 de setembro, às 15 horas, o pastor Rivaldo Santana, que realiza atividade evangelística no Morro do Borel. Venha conhecer mais sobre as experiências do pastor Rivaldo e ore pela atividade desenvolvida naquela localidade. Nesta segunda-feira, dia 1º de setembro, às 19 horas, a igreja vai exibir o filme da Campanha de Missões Nacionais 2014. Venha conhecer o trabalho realizado por Deus através de homens e mulheres que dedicam suas vidas a servir ao Senhor. O projeto Reforço Escolar está precisando de voluntários para o ensino de matemática, ciências e alfabetização. Para ajudar, não é preciso ser formado, mas ter algumas horas disponíveis às segundas, quartas ou sextas. Os adolescentes também estão convidados a participar. Para mais informações, procure a coordenadora do projeto, irmã Valéria Barreto. O Em Dia vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. E se Deus quiser, até o próximo programa.
Hoje é tempo de? Hoje é tempo de? Vamos nos colocar em pé e vamos, dizer isso com toda a alegria do nosso coração, que hoje é tempo de louvar a Deus. Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Vamos, dentro desse espírito, continuar louvando e cantando e adorando ao nosso único e verdadeiro Deus. Oh
obrigada, Senhor, por mais um dia que Tu estás nos dando, Senhor, para que viéssemos aqui à Tua casa louvar e bendizer o Teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, porque um dia Tu mandaste o Teu Salvador para que morresse em nosso lugar. E agora, Senhor, ser com toda a programação deste culto, para que possamos sair daqui diferentes, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Devemos cantar louvores, né, ao nosso Rei, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Nós vamos ter agora nesse instante, meus irmãos, o privilégio, né, que é concedido ao crente de participar da sua obra. Por que nós entregamos os nossos dízimos? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar qual a motivação do seu coração para você participar desse momento? Ou para que você não participe desse momento? Você já procurou ver qual a origem do dízimo? Você já leu na Bíblia, lá quando Abraão se encontra com Melquisedeque, toda a história que começa ali, né, no início do relacionamento de Deus, né, e perpassa o Antigo Testamento, entra, né, no Novo Testamento, essa orientação para que a comunidade, para que a igreja, né, participe dessa obra. Né, isso é importante para que você tenha consciência desse instante. Esse é um instante e um momento muito importante no culto, onde os crentes, com alegria no coração, participam de algo. Que algo é esse? O que a igreja tem desenvolvido através do seu dízimo, através da sua oferta? Muitas coisas se fazem. Muitos crentes estão aqui que não sabem, né, de todas as atividades que a Igreja Batista Curuçá desenvolve, mas são muitas, em várias áreas. Nós temos trabalho com reforço escolar, com as crianças, nós temos trabalhos com a terceira idade, nós temos trabalhos com as senhoras. Quinta-feira houve aqui em nossa igreja um evento muito, né, significativo, muito importante, que foi a reunião, né, de senhoras da nossa igreja com a igreja de Niterói. Eu vou convidar a irmã Ione, ela participou desse momento, e ela vai falar um pouco, né, da experiência, o que foi esse instante na vida das senhoras daqui da nossa igreja. De repente você frequenta a nossa igreja e você não sabe que existe uma reunião, né, semanal das senhoras, e que esse grupo desenvolve atividades, né, ao longo aí do ano. Quando eu trabalhava fora, eu me aposentei há 2 anos, estou completando. Era meu desejo trabalhar no reino de Deus, ser mais ativa. Então eu costumava dizer para o coro Otília Galvão que quando eu pudesse, quando eu me aposentasse, eu entraria no coro Otília Galvão, que é um coral das mulheres da igreja, ainda que pareça ser das senhorinhas, né, chamado de forma às vezes pejorativa, é o coral das senhoras da igreja, das mulheres cristãs em ação. Então eu comecei a participar, porque eu tenho livre as quintas-feiras à tarde. Se você tem a quinta-feira à tarde livre, apenas se você tem, venha, porque nós temos um gostoso chá preparado com muito carinho pelas senhoras.
nós nos confraternizamos, nós aprendemos mais sobre o que, além da palavra de Deus, que edifica a nossa alma e a nossa mente, o nosso coração, nós aprendemos também o que se passa no mundo e de que forma nós podemos ser mulheres que fazem diferença. Essa semana nós tivemos uma reunião muito linda, foi uma alegria só, não foi, irmãs? Mas a igreja de Itacuruçá tinha um número minúsculo de mulheres cristãs em ação. Então você está convidado a participar. Vieram 76 mulheres da primeira igreja batista de Niterói. Foi uma reunião muito ativa, muito vibrante. Então participe quando você puder. Essa semana nós teremos programação. Toda quinta-feira nós temos, após o chazinho, aquele chazinho bem gostoso, nós temos o ensaio com a irmã Noemi. Músicas lindas que são ensaiadas para nós louvarmos ao Senhor quando temos oportunidade. Então não perca, porque esta semana, de fato, foi uma programação maravilhosa e que nós sentimos falta de outras irmãs que poderiam ter estado aqui. Então se esforce, se você puder, e venha também às quintas-feiras, às 15 horas. Fica o convite, né? Você que pode participar dessa atividade da igreja, dentre várias outras que a nossa igreja desenvolve. Nós temos já as crianças escaladas para segurar as salvas, então você vai ter a oportunidade de, nesse instante, trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, colocando aqui com esse pensamento na sua mente, no seu coração, meus irmãos. Nós não barganhamos com Deus. Você não traz o seu dízimo para ser abençoado. Por mais que você ouça, às vezes, que esse é o princípio, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o crente tem alegria no seu coração de participar desse momento, porque ele reconhece a sua dependência de Deus, ele reconhece que em tudo ele é abençoado por Ele. Então, com esse sentimento no seu coração, enquanto nós ouvimos uma música, você tem a oportunidade de vir aqui à frente, trazer o seu dízimo e a sua oferta. Irmãos, antes da gente sair com as crianças, eu queria dar um aviso para os pais. A partir desse domingo, nós vamos dividir imediatamente, desde a saída daqui do culto dos adultos, as crianças de 3 e 5 anos vão seguir para a sala verde, aqui à minha esquerda, e as maiores de 6 até 10 anos vão para a direita na sala azul, onde costumam ficar. Não vamos ter aquele primeiro momento com todas juntas. Então, a partir de hoje, o culto infantil dos de 3 a 5 anos será completamente separado dos maiores, só para que os pais possam saber. Caso cheguem um pouquinho atrasados, levem seus filhos direto ali na sala verde. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelas nossas crianças, que é um Deus que quebra muralhas, como cantamos aqui, ouvimos, e que todos nós possamos experimentar mais de Deus nos cultos que vamos participar, ficar, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Vamos orar, crianças? Vamos falar com Deus? Deus nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia tão maravilhoso que podemos passar aqui em comunhão com os nossos irmãos,
na tua casa, para ouvirmos mais da tua palavra e para recebermos de ti. Pedimos-te, Senhor, que recebas as nossas ofertas e dízimos, que são fruto não apenas do nosso trabalho, mas, sobretudo, da tua fidelidade e do teu amor. E agora te pedimos também que o Senhor nos dê condições, cada um de nós, para sustentarmos nossos compromissos, nossas famílias, e possamos colaborar com o teu reino. Abençoa essas crianças que continuarão cultuando em sua linguagem, nas suas turmas, e que hoje possa ser um dia de transformação na vida de cada um aqui, quer criança, quer adulto, jovem, adolescente, que hoje seja um dia em que a tua glória se manifeste em nossas vidas. Fala-nos, Senhor, é o que nós te rogamos, te imploramos, com gratidão no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Apenas para os irmãos saberem, os professores dos menores são a Thalita, o Júlio e a Ana Cristina, e os maiores ficam comigo, com a Andréia, com a Márcia, com outros professores que geralmente ficam com eles. Bom culto para vocês, até logo. Nós vamos fazer a leitura, meus irmãos, desse texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 15, vamos fazê-lo todos juntos, onde o autor fala dessa possibilidade que o crente tem, de ter esse sumo sacerdote que não está indiferente ao que nós passamos. Vamos fazer a leitura todos juntos? Portanto, vimos que temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Eu gosto muito, meus irmãos, do livro de Hebreus como um todo, e alguns textos justamente que falam dessa característica de Jesus, que Jesus não foi indiferente, ele se tornou homem e ele sofreu exatamente o que nós sofremos, as tentações, as dificuldades pelas quais nós passamos, justamente para poder ser esse nosso intercessor, aquele com quem nós podemos contar em todos os momentos das nossas vidas. Nós passamos por problemas no trabalho, Deus sabe disso, Deus não está indiferente. Nós passamos por problemas dentro da nossa família, no nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos. Nós passamos por problemas de enfermidade. Deus não está indiferente a isso. Eu gosto de enfatizar que a nossa diferença das pessoas que não temem a Deus, que não andam, que não têm a mesma fé que nós, não é a falta de problemas, porque você vê no nosso meio, não tem como nós dizermos, vem participar aqui da igreja da Curuçá e você não vai ter mais problemas. Eu estaria mentindo, a nossa vida desmente essa frase, essa ênfase. Mas o que nós podemos garantir é o que a Bíblia nos garante, é que Jesus não está indiferente,
Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que veio ao mundo, que sofreu tudo o que nós sofremos. Então Ele sabe exatamente o que nós passamos e o que nós necessitamos. Às vezes nós não conseguimos compreender muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, mas o que vai nos impulsionar é justamente saber que nós não estamos sozinhos, né? Como a Bíblia diz, o braço forte de Deus está a nos sustentar, está a nos ajudar, a nos capacitar a andar e a caminhar em meio às nossas lutas, em meio às nossas adversidades, porque neste mundo não tem como nós vivermos sem problemas, sem dificuldades. Você pode não ter problema financeiro, mas você vai ter problema de enfermidade, você vai ter problema de relacionamento, e em tudo, em todas as coisas, nós temos esse grande privilégio, que é de poder contar com a ajuda de Deus. Quando nós não podemos, né, enfrentar uma morte, enfrentar uma enfermidade, a gente pode orar e clamar ao único Deus que nos ouve e que nos enxerga. Sim, Deus nos vê, Deus está vendo você, Deus está vendo o seu momento, a sua dificuldade, o instante que você está passando. Então é dentro dessa atmosfera e dentro desse pensamento, dentro dessa fé, é que eu gostaria de conclamar você nesse instante, durante o nosso cântico, a se ajoelhar, a ficar em pé, a vir aqui à frente, mas não deixar, né, passar essa oportunidade de reconhecer a sua dependência de Deus. Diante do problema que você está enfrentando, você pode não ter condições de resolvê-lo, mas Deus pode. Deus é maior do que todos os nossos problemas, não tenha dúvida com relação a isso. Deus não é do tamanho das nossas possibilidades, porque às vezes nós achamos que Deus é do tamanho da nossa possibilidade. Não, Deus é muito maior, Deus é grande, e Ele pode fazer aquilo que você não pode fazer nesse instante. Então, enquanto cantamos, se ajoelhe, se levante, ou venha aqui à frente, mas não deixe de abrir o seu coração, colocar a sua necessidade diante desse Deus maravilhoso, desse Deus amoroso.
confiança, Deus, de sabermos que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é amoroso, só o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, só o Senhor é eterno, só o Senhor é maravilhoso. Ó Deus, muito obrigado, porque apesar do que Tu és, o Senhor se importa conosco, o Senhor se importa comigo, o Senhor se importa com os meus irmãos. Apesar de pecadores como somos, e pelos nossos pecados, nós nesse instante Te pedimos perdão e clamamos, ó Deus, que as Tuas misericórdias continuem a se derramar em nossas vidas a cada manhã. Ó Deus, purifica o nosso ser. Ó Deus, limpa-nos de toda impureza. Ó Deus, ajuda-nos a não pecarmos mais. Ó Deus, esse é o desejo do nosso coração, de não pecarmos, de nos santificarmos a cada dia. Ajuda-nos, ó Pai, para que esse processo seja uma realidade na vida de cada um de nós, que a cada dia possamos ser cada vez mais semelhantes a Ti. Ó Deus, sonda os nossos corações. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um traz, né, dentro de si nesse instante, as suas preocupações, as suas dores. Ó Deus, muitas pessoas nesse instante estão chorando, porque estão enfrentando dificuldades tão grandes, que estão impotentes, ó Deus, diante desses obstáculos, diante desses Golias. Ó Deus, mas nós sabemos em quem confiamos. Ó Deus, nós sabemos que podemos voar, ó Deus, acima dos nossos problemas, se os nossos pés estiverem firmados em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Ó Deus, é por Ele que nós clamamos ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor venha ao encontro das nossas necessidades, o Senhor venha curar os nossos enfermos, como a Simone lá no Maranhão. Ó Deus, age ali na vida dela, e como os outros irmãos nossos que nesse instante carecem do milagre da cura porque estão enfermos. Ó Deus, estão acometidos por uma enfermidade, por uma doença, e precisam deste milagre, e nós cremos que o Senhor pode curar, ó Pai. Por isso clamamos a Ti. A Tua igreja nesse instante se coloca diante do Senhor, clamando para que o milagre da cura venha se a realizar nas nossas vidas, na vida dos nossos entes queridos, por quem nós estamos nesse instante clamando e orando ao Senhor. Ó Deus, nós colocamos o nosso casamento diante de Ti. Tantos casamentos nesse instante estão sendo atacados, ó Deus, por Satanás, tantos relacionamentos se desfazendo, e nós clamamos ao Senhor para que o Senhor venha repreender toda a ação, ó Deus, do nosso inimigo dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, no nosso relacionamento com os nossos filhos, no nosso relacionamento com o nosso irmão. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa agir em todas as nossas causas, em todos os nossos problemas. Ó Deus, traz paz para dentro da nossa casa. Ó Deus, ajuda-nos nas nossas finanças, dá-nos sabedoria para que possamos administrar o nosso dinheiro de maneira sábia, para que no final do mês ele não falte. Ó Deus, abre a porta de emprego que tanto necessitamos. O Senhor que é o Deus do ouro e da prata, ó Deus. Ó Deus, nós clamamos aquele que pode fazer. Por isso, dá o emprego, ó Deus, que cada um de nós necessita. Ó Deus, ajuda a Tua igreja, ajuda a Tua família. Ó Deus, venha falar aos nossos corações nesse instante. Prepara-se, ó Deus, Pastor Roberto, para que ele venha falar, não aquilo que estamos querendo ouvir nesta manhã, mas aquilo que o Senhor sabe que cada família, que cada indivíduo que compõe a Tua igreja está necessitando ouvir neste instante. Nós clamamos ao Senhor, porque sabemos que só o Senhor é Deus, e o Senhor pode resolver os nossos problemas. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quando eu venho pregar, obviamente nos sentamos aqui
E eu começo a olhar cada rosto, nessa fileira, nessa do meio e nessa do canto. Então é como se eu estivesse passeando no olhar de cada um de vocês. Obviamente não dá para fixar o olhar em todos, mas em alguns nós observamos através dos olhos algumas coisas que porventura possam estar passando. Provavelmente alguns de vocês também, ao nos olhar aqui à frente, observarão algumas coisas também que nós possamos transmitir através do nosso olhar. Mas é um passeio interessante, porque cada um de nós temos uma história de vida diferente. Cada um de nós vivemos situações diferentes. Fomos criados de maneira diferentes um dos outros. Temos então uma longa história de vida. Seria bom se nós pudéssemos um dia nos sentarmos e poder falar sobre a nossa história, poder entender um pouco o que cada um passou e o que cada um ainda passa, até que um dia nós estejamos todos ao lado do nosso Senhor. Eu queria falar com os irmãos, meditar com os irmãos sobre o tema no deserto com Jesus, na caminhada com Jesus. Mas antes de eu entrar propriamente, eu estava olhando para alguns de vocês e olhei diretamente para a irmã Silvia e me lembrei que eu tenho uma obrigação com ela neste momento, e eu não posso sair daqui porque senão ela vai puxar a minha orelha lá fora. A irmã Silvia pede para alertar a todos nós que o culto cívico não será no dia 7, mas no dia 28 de setembro, quando o pastor estará de volta. Ok? Consegui captar vossa mensagem. Por favor, acompanhe o meu pensamento. No deserto com Jesus. Eu disse no primeiro culto, e vou repetir nesse segundo, e pretendo terminar o mais rápido possível, sobre a caminhada no deserto. O pastor Alcenir deu uma introdução no que eu basicamente vou falar na sua oração. Dizia eu então que quando eu era pequeno, eu gostava muito de ver um desenho, e um irmão, à saída da porta, disse o seguinte: pastor, o senhor não citou o desenho. Eu falei: eu não citei porque eu não me lembrava. Era o do Pica-Pau. Você lembra do Pica-Pau? Aquele bicho chato pra caramba, né? Tinha horror do Pica-Pau, achava ele mau. E do Papaléguas também, né? Covarde, maldoso. E às vezes alguns desenhos do Pica-Pau, o Pica-Pau se via no deserto, né? Se via no deserto, passando um sufoco danado para poder então sair daquele calor, sair daquela aflição. E de repente ele olhava assim bem distante e tinha uma miragem, um oásis, e o Pica-Pau saía voando, cambaleando para um lado e para o outro, e quando mergulhava na areia, porque aquilo era uma imagem falsa da sua mente, do seu cérebro. E eu sempre tive curiosidade
de ir para um deserto e tentar ver se aquilo era verdade, né? Sonhava então, quando criança, se um dia eu tivesse condições de estar num deserto, desse deserto físico, poder então vislumbrar um oásis, vislumbrar uma água tranquila, com aqueles coqueiros. É muito legal, né? Com aqueles coqueiros e tal, aqueles camelos à beira daquele lago, tomando aquela água fresca. Mas eu não encontrei deserto assim lá fora de jeito nenhum, né? Não encontrei esse oásis. E nós não sabemos exatamente o que nós vamos encontrar nos nossos desertos. Mas Jesus sabia o que ele iria encontrar. E o que é mais interessante nessa história de vida de Jesus é que ele não andava sozinho. Caminhou por algumas vezes pelo deserto, mas o Espírito Santo estava ao lado dele. Ele não se achava tão potente, apesar da sua potência, em andar sozinho. Ele queria andar com o Pai. Ele queria que o Pai estivesse ao lado dele em qualquer situação. E lá no verso 1 do capítulo 4 de Lucas diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. A pergunta que eu te faço nesse momento é: no teu deserto, Jesus está te acompanhando? Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus de amor e de misericórdia, nos ajude a entender a Tua palavra, que ela possa, Senhor Deus, entrar em nossas mentes e nos nossos corações, como aquele perfume tão cheiroso que a gente usa em casa e fica impregnado durante muito tempo em nossas roupas, em nossa face. Mas não, ó Pai, queremos que a Tua palavra fique temporariamente, mas que ela permaneça, Senhor Deus, para sempre dentro de nós. Possamos, de fato, entender o Teu querer e a Tua vontade. Ajude aquele irmão que está atravessando por uma dificuldade, por um problema, a mim, a cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a deixar Jesus caminhar conosco no nosso deserto. Em nome de Jesus. Amém. Nós, na realidade, precisamos de oásis. Quando nós, então, estamos passando por alguma dificuldade, por algum problema, quando nós caminhamos e não vemos saídas, a gente imagina o seguinte: vou alcançar um oásis. Eu necessito alcançar um oásis para poder tomar então uma água pura, uma água fresca, poder de repente me sentar embaixo de um coqueiro, embaixo de uma boa árvore que possa me dar sombras, que eu possa então viver uma vida de mais tranquilidade. Mas eu encaro os meus desertos, eu luto, mas às vezes eu não consigo sair dele com tanta facilidade. E qual é o motivo de eu às vezes me ver preso dentro desse deserto ou destes desertos? Essa semana eu passei por uma situação muito interessante. Aliás, foram duas. Estava eu lá no meu trabalho, quando de repente eu ouvi uma grande explosão, ainda do trabalho que estão fazendo lá no Porto Maravilha. E a janela da minha sala tremeu de tal forma que me deu vontade de sair correndo dali. Pensei que o mundo estivesse acabando. Não sei por que eles usaram tanta potência naquele horário, mas muita gente se assustou. Eu acredito que aquelas pessoas que estavam então mais próximas àquela explosão devem ter corrido. Mas Jesus estava comigo naquela situação. Eu estava pensando e estava entregando aquele momento nas mãos do Senhor. Uma outra situação que eu contei no primeiro culto e que eu gostaria de relatar para vocês: meu estacionamento onde eu ponho o carro fica ali na Rua da Conceição, então eu tenho que sair lá da Praça Mauá, vir caminhando e passando por algumas vielas ali do centro da cidade.
E eu estava conversando com o Senhor, batendo um papo com o Senhor na minha caminhada, quando de repente eu ouvi 3, 4, 5 tiros, pá, 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 e eu fiquei meio que sem saber o que fazer. Eu não sabia se eu me jogava debaixo de um carro, eu não sabia se eu corria, eu não sabia para onde eu iria, e parei e fiquei em pé, esperando para ver o que de fato havia acontecido. E conversando lá em casa com um dos meninos, ele virou para mim e falou assim: pai, até imagino o que o senhor fez. Aí eu falei: o que eu fiz? Ele falou: a primeira coisa que o senhor deve ter feito é ter passado a mão no seu corpo para ver se havia alguma mancha de sangue. É interessante, né? Falei: poxa, meu camarada, você é cruel, né? Cruel. Alguma mancha de sangue? Pai, porque, 5 tiros. Primeira coisa que você vai ver é se você está sangrando, né? Porque tiro a gente não sente a princípio, né? Depois é que a gente vai sentir. Mas não, eu fiquei com uma calma que eu acredito que tenha vindo do Senhor. Aí vi uma porta, muita gente saindo de dentro dos seus trabalhos para poder ver o que tinha acontecido. Aí uma moça veio sorrindo na minha direção. Eu imaginei, não foi ela que tomou o tiro. E o mais interessante é que nesses casos, logo veio alguém correndo e dizendo o seguinte: olha, uma pessoa foi baleada. Aí quer dizer, você fica mais apreensivo ainda. Mentira, né? A moça chegou perto de mim, rindo, e eu perguntei: o que houve? E ela disse o seguinte: os meninos que fazem churrasco todos os dias ali à tarde, jogaram bombinha dentro da churrasqueira, e foi aquele estampido que deu a impressão que era tiroteio, e todo mundo correu, que ninguém quer tomar um tiro, né? Ninguém quer ver se está com marca de sangue. Então, eu agradeci ao meu Senhor, porque poderia ser verdade, e a minha família poderia então, naquele exato momento, começar a entrar ou a caminhar num deserto. Eu poderia começar a entrar dentro de um deserto, com uma mancha de sangue, com um ferimento, mas Deus não deixou que aquilo fosse verdade, graças a Deus. Mas desertos a gente enfrenta, desertos nós passamos, e o Senhor Jesus também passou pelo seu deserto. Ele sabia o que ele iria enfrentar, e às vezes nós não queremos tomar conhecimento do que nós vamos encontrar. Nós às vezes não queremos nos preocupar, nós simplesmente entramos e deixamos as coisas acontecerem. Mas Jesus deseja estar no deserto comigo e com você. Estar no deserto requer confiança em Jesus. Jesus sabia o que iria enfrentar no deserto, mas a certeza de que o Pai estava com ele o tornava forte o suficiente para enfrentar o seu amigo. A primeira coisa que nós temos que ter consciência é de que, se estamos passando por um deserto, ou se vamos enfrentar um deserto, é necessário que tenhamos a confiança em Cristo Jesus, de que nós não estaremos sozinhos no nosso deserto. É eu ter a convicção de que, se eu estou passando fome, o Senhor me proporcionará alimento. Se eu estou com algum ferimento, o Senhor me proporcionará a cura. Se eu estou passando por alguma dificuldade dentro da minha casa, seja com o meu cônjuge, ou seja com os meus filhos, o Senhor há de trazer a paz para o meu lar. Mas essa paz só chegará ao meu lar, essa cura só chegará até a mim, esse alívio eu só terei ele em mim, se eu permitir que o Espírito de Deus esteja do meu lado. Se eu permitir que a graça de Deus esteja presente juntamente comigo em qualquer que seja a situação. Primeiro ponto, então, é enfrentar o teu deserto, sabendo que o Senhor Jesus está contigo, não importa qualquer que seja a situação.
Jesus não se aventurou. Jesus poderia muito bem pegar aquele caminho e seguir adiante, mas o texto nos informa que o Espírito Santo entrou com ele no deserto. Veja que alegria você poder entrar numa batalha sabendo que o Espírito de Deus está com você naquela batalha. Veja que maravilha você poder enfrentar um problema sabendo que você não está sozinho, mas que a graça do nosso Deus te acompanha, que a alegria do Espírito Santo do Senhor está contigo, te enchendo de esperança para que você possa então atravessar aquele momento, aquela dor, aquele sofrimento. E o mais interessante também é que dentro dessa confiança do próprio Cristo, ele fez um pedido: Senhor Deus, meu Pai, me acompanha, me conduza pelo caminho que eu hei de enfrentar. Jesus confiava nele, mas ele confiava no Pai, ele confiava no Espírito Santo, de que naquela jornada ele não estaria sozinho, de que naquela jornada ele estaria muito bem acompanhado. Não devemos deixar que a nossa capacidade humana, o nosso conhecimento, a nossa coragem impeça Jesus de nos acompanhar por nossos desertos. Nossa confiança, nossa coragem, nossa sabedoria, nosso entendimento devem estar firmados no Senhor, devem estar firmados no nosso Deus. Deixe Jesus andar contigo no seu deserto. Você tem essa confiança? Eu não preciso de Deus para me ajudar na minha caminhada. Eu não preciso do Senhor para me dar forças para eu encarar os meus problemas. Afinal de contas, eu não consigo apalpar a Deus, eu não consigo pegar a Deus, mas o meu autoconhecimento me faz trilhar caminhos que eu posso seguir adiante. Afinal de contas, eu sou fulano de tal, eu tenho capacidade, eu tenho entendimento, eu tenho sabedoria, só que nós nos esquecemos que tudo aquilo que nós temos provém do Senhor. A nossa sabedoria, o nosso poder é infinito, é finito, mas o poder e a sabedoria de Deus é infinita. O que basta é que nós deixemos o Senhor nos conduzir. Eu já estou cansado, pastor, de ouvir esse papo de pastor. Eu já estou cansado de ouvir que nós temos que ter certeza, que nós temos que ter confiança, de que nós devemos deixar o Senhor nos guiar, mas a minha situação é muito crítica, é muito fácil para o Senhor falar, quando o Senhor não sabe exatamente o que estou passando. Quero dizer para você o seguinte, uma grande realidade, não é nada diferente comigo, não é nada diferente com a minha família, não é nada diferente com o meu trabalho, não é nada diferente com algumas pessoas que estão ao meu redor, mas de uma certeza eu tenho, que eu não quero estar distante do meu Senhor, quando eu estiver atravessando algum problema. E o desafio dessa manhã, do Senhor para você e para mim, é que nós tenhamos confiança, que nós não percamos a confiança, que o Senhor está do teu lado e do meu lado, para nos ajudar a encarar os nossos problemas, para ajudar a caminhar rumo ao oásis, e esse oásis é o nosso Jesus. Meus irmãos, nós devemos crer de tal forma que o inferno trema diante da confiança que nós temos no nosso Deus. O inferno tem que tremer assim como Satanás tremeu quando, tentando Jesus Cristo a fazer a vontade do próprio inimigo, Jesus então o rebate com a palavra viva do próprio Deus.
Eu não necessito disso porque eu preciso do meu Pai. Não deixe que a tua sabedoria, não deixe que teu entendimento te leve a tal ponto que você comece a renegar essa dependência de Deus na sua vida. O nosso Senhor é soberano. Creiamos nisso. No deserto, não devemos nos iludir com miragens. Lembra? O pica-pau, ele saía do deserto, batendo as suas asas, via distante um oásis, e quando ele mergulhava na água, não estava mergulhando na água, ele estava enfiando a sua cabeça na terra, porque o que ele estava vendo era uma miragem, era uma mentira. E às vezes nós vemos miragens, não queremos ver o Senhor, não queremos ver o oásis verdadeiro, vemos miragens. Quando eu era criança, sempre tive fascinação pelo deserto, sempre pensava na possibilidade de um dia eu estar nele e encontrar lá um oásis, como no pica-pau no desenho. Lá veria o escoqueiro, as águas transparentes, os camelos, quem sabe encontraria uma porção de coisas boas. Meus irmãos, Jesus nos pede, caminhe, mas não se iluda com as miragens. No momento da travessia podemos nos deparar com banquetes. Sempre quando nós estamos passando por alguma dificuldade, seja ela financeira ou não, há sempre um banquete colocado à nossa frente, que não o banquete do Senhor Jesus. Sempre nos apresentam um pão saboroso, um pão delicioso, para que possamos então comê-lo e saborear aquele mel que aquele pão incutido nele ali está. Só que às vezes essa comida ela se torna amarga. Jesus renegou o pão que Satanás havia oferecido para ele, pois o pão do céu, o próprio Jesus, o próprio Deus, o satisfaria naquele momento de angústia. Facilidades costumam nos aparecer quando nós estamos passando por algum problema, e essas facilidades muitas vezes nos levam não a soluções, mas a buracos piores do que aqueles que nós nos encontramos. Como é fácil alguém nos apresentar soluções, como é fácil alguém dizer faça isso, faça aquilo, porque aquilo vai resolver o seu problema. Quando nós pegamos essas facilidades, nós estamos na realidade mirando a miragem, e às vezes nós, ao invés de encontrarmos soluções, nós estamos caminhando para o abismo. Normalmente nós encontramos esses passos, ou nós encontramos essas miragens, quando estamos aflitos, sem ter como nos virar diante de situações econômicas, diante de situações de medo, de pavor, com o que comer, ou com como sobreviver, ou como dar alguma coisa à minha família. Saiba que o Senhor Deus é o Deus que quer te dar, não miragens, mas Deus quer te dar o oásis. É difícil de compreender. A única coisa que o texto nos pede para que possamos então captar é que não percamos a fé em Cristo Jesus, é que não entremos em desespero quando nós estamos passando por alguma situação. Nós podemos muito bem conversar com o outro a respeito daquilo que nós estamos passando, mas nós não podemos nos esquecer que é o Senhor quem nos livrará daquela miragem, é o Senhor quem nos dará a sua paz, é o Senhor quem nos dará a solução para os nossos problemas. Eu já contei aos irmãos aqui, há alguns anos atrás, a respeito de uma situação vivida lá em casa. Não é nada do que aplicação da fé em Cristo Jesus. Nós viemos de uma família muito pobre,
e eu não tenho nenhuma vergonha em dizer isso, porque Deus nos abençoou. Deus nos tirou de uma situação muito delicada e Deus nos proporcionou, através da sua graça, viver uma vida mais tranquila e abençoada. Deus nos abençoou. Mas nós passamos por grandes dificuldades. E eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe, na sua máquina de costura, começava a trabalhar às 6 horas da manhã, e aquele barulho às vezes incomodava, porque a gente queria dormir um pouco mais, e ela cantava, trabalhando, cantava. E um dia eu acordei, fui procurar a minha mãe, ela não estava na máquina de costura, estava lavando roupa, e eu não sei aqui quem conheceu isso, talvez os mais antigos, era um tanque desse tamanho, de cimento, uma coisa pesada pra caramba, né? Não existia máquina de lavar, somente aqueles que tinham um pouco mais de dinheiro podiam ter a máquina de lavar, e a minha mãe esfregava as roupas ali, naquele tanque. Muitas irmãs sabem do que eu estou falando. E eu olhei para minha mãe, ela olhou para mim, e ela disse: Roberto, hoje a coisa está preta, não tem nada para a gente comer, a situação está complicada. E eu falei assim: e aí, mãe, o que a gente vai fazer então? Né? O que nós vamos fazer? Ela virou para mim e falou assim: eu creio no meu Senhor, que Ele não nos deixará mendigar o pão. Só falou isso. 1 hora depois, um camarada apareceu lá em casa. Há muitos anos que nós não nos encontrávamos, estava com um saco desse tamanho de farinha de trigo, cheio de peixe-espada. Nós comemos peixe-espada quase que o mês inteiro. Ninguém morreu de fome. Ninguém morreu de fome. Deus não falou que me daria um banquete. Deus não falou que encheria a minha casa com bacalhau, mas me deu peixe-espada. E comemos peixe-espada. Nunca mais comi peixe-espada. Sério, não me lembro de ter comido peixe-espada mais na minha vida. Acho que foi o suficiente. Mas não faltou comida. Não faltou comida. Deus providenciou o que eu precisava, o que a minha mãe precisava, o que o meu irmão precisava, o que o meu pai precisava para aquele momento. O oásis do Senhor se fez presente. O oásis apareceu. Glória a Deus por isso. E nunca mendigamos o pão. Nunca faltou o pão na nossa mesa. Nem dos meus pais e nem dos nossos filhos, na minha casa e na casa do meu irmão. Não falta, porque Ele é o meu oásis. Mas eu não posso perder o meu Senhor de vista. Eu não posso perder o meu Senhor. Eu tenho que estar perto dEle. Saídas aparentemente boas, às vezes nos oferecem manjares, mas de onde vem a comida? Às vezes nos oferecem saídas, mas onde essas saídas nos levarão? Jesus é o nosso abrigo e o nosso refúgio. Ele é quem nos socorre. E caminhando para o final, eu digo o seguinte: no deserto, provavelmente 99,9% as serpentes hão de se mostrar, hão de surgir. Eu contei no primeiro culto, eu vou contar agora, que nós fomos algum tempo atrás convidados para jantarmos na casa de um casal, nossos amigos. Um dos meninos, já está com quase 30 anos, é biólogo, não estava em casa. Ah, bom, eu pensava, né? Vocês vão entender. Então, comemos, brincamos, rimos, nos divertimos, e já para o final, o filho aparece e diz o seguinte: pai, o senhor viu o meu bichinho? E eu, preocupado,
Perguntei: é pequeno? É mais ou menos, é o quê? Um passarinho? Podia ter me sentado no passarinho. É um cachorrinho? Tem uns agora bem pequenininho, né? Bonitinho. Não, Roberto, não é nada disso não. É a jiboia dele. Aí eu falei: mas como assim? Você tem uma jiboia dentro de casa? Tenho, não só uma, mas o garoto tinha algumas que ele criava dentro de casa, assim como outros bichos de estimação dentro de um apartamento pequeno. E o bicho havia desaparecido. E o garoto procurando então ali aquela serpente. Eu olhei para um lado, Josimere e tal, falei: acho que é melhor a gente ir embora. Afinal de contas, eu odeio cobras. Me perdoem aqueles que defendem a natureza. Eu amo a natureza, mas se não tivesse cobra seria melhor, né? Se não tivesse cobra seria uma maravilha. E procura-se dali, procura-se de lá, né? Ele comentou o seguinte: um dia ela ficou sumida vários dias. Fomos encontrá-la por um acaso, que foram mexer no elevador para consertar, e a cobra estava lá no poço. Eu falei: tomara que ela esteja lá agora também, né? Mas não, a cobra estava malocada lá num canto da casa. Então, se a janela não fosse no 10º, eu teria me saltado, né, pulado. Mas não dava, seria suicídio. Meus irmãos, às vezes, no nosso deserto, nós encontramos algumas serpentes. E como agir com essas serpentes? As serpentes se mostram de diversas maneiras. Às vezes elas são curtinhas, e eu me lembro também, quem é do Espírito Santo, naquela zona ali, com muita mata, olha, coisa de criança, né? Vi uma cobrinha preta, coisa horrível, e fui pegar no rabinho dela, né? Só que ela se volta e, pum, pega a tua mão. Aí alguém me puxou e eu não consegui puxar o rabo da cobra. Era tão bonitinha, naquele tempo eu ainda gostava, sabe assim, de ver cobra. Hoje em dia não. Aí, conclusão: não faça isso, que ela vai voltar e te dar um bote. Mas às vezes elas são curtas, às vezes elas são magras, às vezes elas são gordinhas. Não importa a condição, ela estará sempre com o seu veneno pronto para te atingir, para te atacar, para te ferir, para te matar. Podemos nos encontrar com serpentes que se dizem amigas, mas que na realidade estão querendo nos tragar. Tome muito cuidado com os amigos que vocês têm. Tome muito cuidado com as amizades adolescentes e jovens que vocês têm. Cuidado, que pode ser uma serpente muito bonita, mas pronta a te jogar no abismo. Cuidado, adulto, homem, mulher, com os teus amigos. Cuidado com os teus amigos. No deserto podemos também encontrar com serpentes te oferecendo proteção. Já tiveram alguma ajuda assim? Alguma proteção? Cuidado com a proteção que estão te oferecendo, e a mim também. Eu costumo dizer sempre lá para os meninos: não existe ninguém além de Deus que ame mais vocês do que eu e a sua mãe. Não existe ninguém que ame mais vocês do que eu e a sua mãe. Estejam atentos àquilo que nós estamos falando. Estejam atentos com aquilo que o Senhor está te dizendo, com aquilo que o Senhor está te falando. Corra de determinadas proteções, pois elas provavelmente irão te sufocar. No deserto encontraremos serpentes que oferecerão seus préstimos para te desviar das pedras, mas que no final te lançarão no precipício. No final te lançarão no precipício.
Eu me lembro de uma situação que eu passei há alguns anos atrás, de falta de dinheiro. E quem passa por falta de dinheiro sabe que o negócio é horroroso, né? É horroroso. É bom que tenhamos o suficiente para viver, mas não ter nada é uma situação catastrófica. E eu, lá no meu canto, trabalhando, alguém me aparece do nada, me oferecendo uma facilidade muito boa. Me lembro perfeitamente que naquela época daria para eu comprar uns 3 apartamentos na Barra da Tijuca. Olha, é muita tentação, né? É muita tentação, é muita facilidade, é um empréstimo que te seduz, mas não é o oásis do Senhor, não é o oásis do Senhor. E eu então ouvi aquela proposta e disse então para aquela pessoa: eu prefiro ficar do jeito que eu estou, do que ter muito dinheiro e não viver em paz. Eu prefiro viver com pouco do que viver com muito e não poder dormir tranquilamente. Qual é a proteção? Quais são os préstimos que tem te oferecido? Será que na tua angústia, no teu sofrimento, no teu caminhar no deserto, alguém tem te oferecido isso? Com Jesus no deserto, meus irmãos, podemos encontrar libertação e salvação, pois Ele é o nosso oásis. O que eu quero é que você saia daqui nessa manhã, não com a ideia de que o pastor é repetitivo, com determinadas mensagens ou com determinados pontos, mas o que eu quero é que você ponha dentro do seu coração e comece a viver a partir de agora uma situação diferente, uma tendência diferente, de que o teu Deus não está te deixando sozinho, que o teu Deus está do teu lado, te ajudando a enfrentar os teus desertos, que o teu Deus, que o teu Senhor te acompanha, e que Jesus é o teu oásis, e você vai mergulhar em Jesus, e você não vai encontrar uma terra árida, mas você vai encontrar um lugar de refrigério, um lugar onde essa água transborda de lá do altar do nosso Pai, vem correndo como um rio cristalino, e você vai poder então beber dessa água, você vai poder usufruir dessa maravilhosa graça que é Cristo Jesus. Eu passo pelos meus desertos, mas eu não quero jamais passar sem saber que o meu Senhor está à frente, me conduzindo para onde eu tenho que ir. Eu sei que todos nós passamos, mas não é impossível atravessá-lo, não é impossível, porque o Senhor, se você permitir, Ele estará ao teu lado, te dando suporte, te dando garantia de que tudo isso passará. E no verso 14, no primeiro verso, ele diz que entrou no deserto com o Espírito, e no verso 14, o autor do texto diz o seguinte: e o Senhor Jesus saiu do deserto, acompanhado do Espírito, e foi para a Galiléia pregar a sua palavra. Eu te pergunto, você entra no deserto com Deus e sai no deserto com Deus? Ou você entra no deserto com Deus e deixa Deus ali plantado e resolve sair sozinho quando as coisas já estão bem? O Senhor quer entrar no deserto contigo, mas Ele também deseja sair do deserto com você, porque nós não atravessamos apenas um deserto, nós atravessamos vários desertos, mas Ele sempre estará ao nosso lado. Jesus entra no deserto acompanhado pelo Espírito, e o texto diz que Ele sai do deserto acompanhado pelo Espírito. Quem tem acompanhado os seus desertos? Gary Fisher diz o seguinte: temos muita coisa para aprender no deserto. Jesus conquistou o diabo ali e transformou a aridez em jardim. Jesus transformou a aridez em jardim.
Fica então aqui o meu desejo de, juntamente com a história de vida de vocês, com a história que eu vejo ou imagino em cada rosto, histórias às vezes de sofrimentos, histórias às vezes de dores, de angústias. Mães, deixe que o Espírito de Deus te acompanhe nessa caminhada. Deixe que o Espírito Santo de Deus atravesse o deserto com você e você possa encontrar o Jesus, o oásis da nossa vida. Mas eu também te peço, meu irmão e minha irmã, que você me ajude a eu atravessar os meus desertos. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Que você possa olhar para mim e dizer: eu vou também caminhar com você como um bom amigo nesse deserto. Eu quero, pastor, que você caminhe comigo também neste meu deserto. Meus irmãos, devemos viver o céu agora, aqui diante de nós. Cristo presente, vivo, através do seu Espírito em nossas vidas, na sua vida, na minha vida. Que possamos de fato sermos uma família, unidos atravessando os nossos desertos, mas principalmente com a certeza de que é o Senhor quem está me conduzindo por aquele deserto. Vem o verso 14 para finalizar. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Eu quero sair do deserto com a minha cabeça erguida, porque o meu Senhor não anda de cabeça baixa. O meu Senhor anda de cabeça erguida, e eu quero sair exatamente como Ele do meu deserto. Você deseja sair do seu deserto com a tua cabeça erguida? Você deseja sair da tua situação, que eu não sei qual é, com a tua cabeça erguida, sabendo que o Senhor é quem levanta a tua cabeça, que é o Senhor quem te dá a tua paz? Isso não é história de pastor, isso não é apenas uma leitura de qualquer um outro livro, mas é o que está impresso na palavra do nosso Deus. Abra o seu coração e não perca o oásis de vista, não perca o Senhor Jesus Cristo de vista, porque Ele pode solucionar tudo, porque Ele é a nossa graça. Amém? Vamos ouvir o coro mais uma vez. Okay.
Então fica a pergunta: sua alma está abatida ou estava abatida? Creia em Deus. Seu deserto estava te trazendo abatimento? Creia em Deus. Creia em Jesus como seu oásis. Saia daqui hoje radiante, firmes, que o Senhor te guarda, que o Senhor é quem está acampado com seus anjos ao teu redor no seu deserto. Eu vou pedir desculpas a Verônica, vou alterar a música final, e ao invés de nós cantarmos o 348, nós cantaremos o 177 novamente, que diz: existe um nome sem igual, que inspira o meu louvor, um som mavioso divinal, é o nome do Senhor, nome que inspira meu louvor, é o nome do Salvador. Saia daqui hoje radiante, sabendo, com certeza, confiante, de que seja qual for o teu deserto, o nome que inspira o teu louvor é o teu oásis, e nele você pode encontrar sempre refúgio e paz e segurança. Cantemos, por favor. Graças nós te damos, ó Pai, pela alegria do Teu Santo Espírito em nosso meio. Graças nós te damos, ó Pai, pela presença constante do Senhor Jesus em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, inspira-nos, Senhor Deus, a cada dia. Não importa, ó Deus, o que estejamos passando, mas que possamos, ó Deus, nos inspirar em Cristo Jesus, nos inspirar em Ti, que é o nosso oásis, nos inspirar sabendo, ó Pai, que um dia nós estaremos todos com o Senhor, mas a partir de agora, desse momento, possamos viver a graça do Senhor em nossas vidas, as bênçãos do Senhor em nossas vidas, a alegria do Senhor em nossas vidas. E agora, Pai, leva-nos para as nossas casas, debaixo do Teu poder, nosso Deus, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, das consolações e do amor perene do Seu Santo Espírito, e traga-nos mais tarde para a Tua casa novamente, ainda cheios e constantemente cheios, ó Pai, da inspiração do Teu louvor.
Em nome de Jesus nós choramos. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Que Deus a todos abençoe. Que Deus, de fato, nos encha com a sua graça. E que você permita que o Espírito Santo ande sempre do teu lado, te ajudando nas travessias que nós, eu, você, todos nós passamos. Amém.